Imagine um trator que dirige sozinho, enquanto calcula em tempo real a profundidade ideal do solo para o plantio de cada tipo de semente. Imagine sensores instalados em uma plantação que detectam automaticamente onde está a falta de nitrogênio, água ou o surgimento de pragas, e que enviam essas informações para o celular do agricultor em tempo real. Ou drones que sobrevoam centenas de hectares mapeando falhas de plantio, ajudando na pulverização de defensivos de forma precisa, sem desperdício e sem risco humano. Isso não é futuro. Isso já é presente. Está acontecendo agora, silenciosamente, enquanto muitos ainda pensam que o campo é feito apenas de enxada, suor e tradição. A revolução tecnológica no agronegócio já começou, e quem não se adaptar vai simplesmente desaparecer. Ao contrário do que muitos imaginam, o agronegócio é, hoje, um dos setores que mais investem em inovação no Brasil e no mundo. Estamos falando de máquinas inteligentes, inteligência artificial, robótica, biotecnologia, sensoriamento remoto, Big Data, internet das coisas e até satélites monitorando lavouras 24 horas por dia. E tudo isso não é luxo, é sobrevivência. Em um cenário global, onde o clima é imprevisível, os custos de produção sobem, a mão de obra é escassa e a demanda por alimentos só aumenta, usar tecnologia deixou de ser uma vantagem competitiva. Virou questão de tempo até ser obrigação. Vamos começar com um dos pontos mais visuais e impressionantes dessa revolução. Os tratores autônomos. Sim, eles existem. Fabricantes como John Deere, Case IH e New Holland já lançaram modelos que funcionam como verdadeiros robôs agrícolas. Eles são programados via GPS de alta precisão, com variação de centímetros, e podem operar dia e noite, sem precisar de motorista. Esses tratores fazem o plantio, adubação e colheita de forma sincronizada com o software de gestão da fazenda. O agricultor apenas monitora o desempenho à distância. Resultado? Mais produtividade, menos erro humano, economia de combustível e um uso muito mais inteligente do tempo, que no campo vale ouro. Mas e se a sua produção for menor, ou você não puder investir em uma máquina dessas agora? É aí que entram os drones agrícolas, uma das tecnologias mais acessíveis e eficientes disponíveis atualmente. Os drones mapeiam áreas com câmeras multiespectrais, identificando problemas que o olho humano não enxerga. Umidade do solo, infestação de pragas, falhas no plantio, crescimento desigual, tudo é capturado, analisado e transformado em dados práticos. Em vez de andar horas por um milharal procurando manchas amarelas, o agricultor vê tudo do alto, com precisão cirúrgica. E mais, existem drones pulverizadores que aplicam defensivos somente onde é necessário, reduzindo o uso de agrotóxicos e protegendo o meio ambiente. Além disso, eles são extremamente úteis para áreas de difícil acesso ou com relevo irregular. Outro avanço silencioso, mas poderoso, é a agricultura de precisão. Essa prática utiliza sensores instalados em máquinas e no solo para coletar dados sobre a plantação em tempo real. É possível, por exemplo, saber quais áreas do terreno têm mais ou menos fertilidade e aplicar fertilizantes de forma localizada, sem desperdício. Imagine economizar até 30% nos insumos, sem perder produtividade. Isso é possível graças ao cruzamento de dados de produtividade, tipo de solo, umidade, topografia e até histórico climático. Toda essa análise é feita por softwares que geram mapas e relatórios personalizados. E não estamos falando apenas de grandes fazendas. Já existem kits adaptáveis para pequenas propriedades, com custo acessível e retorno garantido. Agora vamos falar de uma das maiores dores de cabeça no campo: a irrigação. Você sabia que mais de 50% da água usada na irrigação tradicional é desperdiçada? Para resolver isso, surgiram os sistemas de irrigação inteligente, que utilizam sensores no solo para medir o nível de umidade e liberar a quantidade exata de água necessária, somente quando for realmente preciso. Com isso, o produtor economiza recursos hídricos, reduz a conta de energia e ainda evita doenças que aparecem com excesso de umidade. E mais, esses sistemas podem ser controlados direto do celular, de qualquer lugar do mundo. O agricultor recebe alertas, vê gráficos e consegue tomar decisões de forma muito mais estratégica. Em tempos de crise hídrica, essa tecnologia se torna indispensável. Outra inovação que está mudando completamente o jogo é o uso de biotecnologia genética.
Isso inclui sementes modificadas para resistirem a pragas, seca ou excesso de chuva. Imagine plantar sabendo que sua lavoura tem mais chances de sobreviver a um clima instável. Isso reduz a necessidade de defensivos, aumenta a produtividade e dá mais segurança para o produtor planejar a colheita. E não para por aí. Já existem pesquisas avançadas com editores genéticos como o CRISPR, que permitem desenvolver variedades de plantas mais nutritivas, mais resistentes e com ciclos de produção mais curtos. Isso pode representar uma revolução alimentar global, e o Brasil está na linha de frente dessa corrida. E não podemos deixar de falar da internet das coisas no campo, a famosa IoT Agro. Sensores espalhados por tratores, silos, currais, tanques de leite e até nas plantas se comunicam entre si e com a nuvem. Cada sensor coleta dados, temperatura, umidade, movimento, pH, consumo de ração, níveis de CO2 e envia tudo para um sistema central. Esse sistema interpreta os dados e alerta o produtor sobre qualquer anomalia. Por exemplo, se uma vaca está comendo menos, se uma praga está se espalhando, se há risco de incêndio na área. Tudo é monitorado com precisão, evitando prejuízos e agilizando as soluções. Em outras palavras, a fazenda está sempre online. Você deve estar se perguntando: tudo isso é muito bonito, mas custa caro, não é? Sim, algumas tecnologias têm um investimento inicial alto. Mas o que muitos produtores ainda não sabem é que já existem programas de financiamento rural, linhas de crédito específicas para inovação e até startups oferecendo equipamentos por assinatura, no modelo de aluguel mensal. O custo é diluído no tempo, e o retorno em produtividade costuma compensar rapidamente. Ou seja, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade. O produtor que entende que tecnologia é investimento e não gasto, sai na frente. Quem espera o vizinho testar primeiro, corre o risco de ficar para trás. Além disso, é importante entender que a tecnologia no campo não substitui o produtor. Ela fortalece o produtor. A máquina não pensa sozinha. O sensor não decide sozinho. Tudo ainda depende da sensibilidade, da experiência e da intuição de quem está no comando. A diferença é que agora, com essas ferramentas, o produtor toma decisões com base em dados e não mais no achismo. Isso diminui os erros, aumenta a segurança e permite que até pequenas propriedades atinjam patamares que antes só grandes fazendas conseguiam alcançar. E se você acha que toda essa tecnologia é só para soja, milho ou gado, se engana. Hortas urbanas, produção de morango, piscicultura, apicultura, avicultura, todos esses segmentos estão sendo transformados por soluções tecnológicas adaptadas. Existe, por exemplo, uma startup que criou sensores dentro de colmeias para medir o bem-estar das abelhas. Outra desenvolveu um sistema para monitorar a qualidade da água em tanques de peixe em tempo real. Tudo conectado, tudo inteligente, tudo já disponível. O campo está se digitalizando, e rápido. O produtor rural do futuro, que aliás já é o do presente, precisa aprender a lidar com telas, dados, softwares, aplicativos e algoritmos, da mesma forma que aprendeu a lidar com enxadas, plantadeiras e colheitadeiras. E quem entender isso agora, vai colher muito mais do que soja, milho ou leite. Vai colher tempo, tranquilidade e resultados sólidos. A Revolução Agro 4.0 não é opcional, é inevitável. E se você é produtor, técnico, consultor ou apenas apaixonado pelo campo, o melhor momento para mergulhar nesse universo é agora. Porque daqui a alguns anos, não será a quantidade de terra que vai diferenciar os vencedores dos perdedores. Será a inteligência aplicada sobre ela.